Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei um vídeo bem legal para vocês hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá! Uma manobra do presidente da Câmara travou o projeto da anistia a réus do 8 de janeiro. Arthur Lira determinou a criação de uma comissão especial para tratar do tema. A anistia estava na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, se fosse aprovada, iria ao plenário. Agora, com a decisão de Lira, a proposta terá uma tramitação muito mais longa. Os partidos terão que indicar membros, a comissão especial terá que ser instalada, serão eleitos presidente e relator e só depois dos debates haverá votação. Em um pronunciamento hoje, Lira defendeu a decisão, dizendo que é preciso buscar convergência. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Essa é a marca do nosso trabalho. Cumprimento intransigente dos acordos firmados, defesa das prerrogativas parlamentares, diálogo incessante e busca incansável sempre pela convergência de votações e de ideias. Bom, e com esse tema a gente abre o Jornal da Oeste de hoje. Vamos trazer a análise para você do Bruno Musa, já aqui com a gente, nosso comentarista de hoje aqui do Jornal da Oeste. Musa, bem-vindo. Como analisa essa decisão do Arthur Lira? Boa tarde. Muito boa tarde, Brown, e a todos que nos escutam. Profunda tristeza, né, Brown? Vamos lá, vamos tentar ser um pouco pragmático aqui. Aqueles que acreditam realmente na independência dos poderes, a gente vê esse alinhamento entre eles, deixando de lado o interesse da população. Esse tema é muito delicado, nós estamos falando de pais de famílias, mães de famílias, filhos, que estão presos indevidamente, desrespeitando a Constituição brasileira, e que estão perdendo muito tempo de sua vida, deixando marcas significativas em suas vidas. E o que a gente vê são pessoas que deveriam atuar em prol da Constituição, atuar em prol da liberdade das pessoas e seguir o que manda o texto básico do Brasil. E o que a gente vê quando você muito bem falou aí na abertura, que agora ele transformou o rito todo em algo mais burocrático, não é que ele simplesmente acabou, mas ele faz uma manobra para impedir a análise dessa possível anistia e, portanto, agora tem que indicar mais gente, é mais burocrático. No fundo, é isso, que ele quer é ganhar tempo, porque a gente sabe que o Legislativo também está preso com as emendas que o Flávio Dino, de forma monocrática, vetou lá no STF, emendas essas que são bilhões de reais nossos, de pagadores de impostos, para sustentar uma camada de políticos que mostra cada vez mais o distanciamento com a população, que mostra como eles estão desalinhados ao interesse da nação, ao interesse do que o brasileiro médio quer, a sua liberdade, a sua prosperidade, sair para trabalhar. Isso, para grande parte dos políticos, não importa. E está muito claro isso. Importa eles segurarem, vetarem algumas pautas em troca daqueles bilhões de reais que poderiam e deveriam voltar para a população ou jamais terem tirado de maneira forçada por parte de impostos e também pela inflação da população. Então, é com profunda tristeza que a gente abre o jornal em nome e nos solidarizando aqui em nome de todas as pessoas que lá estão de maneira ilegal e de todos os familiares e políticos e canais que estão lutando pela liberdade desses brasileiros. Imagino que o ambiente seja de muita consternação, né, doutor, entre o senhor e todos esses familiares, todos os réus do 8 de janeiro. Eu queria ouvi-lo sobre isso, né, sobre como receberam essa notícia hoje. E a anistia, de fato, é a última esperança para essas pessoas que, dentro do sistema jurídico, parece que não tem mais para onde correr, né? Estão submetidas a um julgamento na Suprema Corte, não tem mais possibilidade de recurso. A anistia é a última esperança. E como é que ficaram essas pessoas com essa notícia de hoje, doutor Sebastião? Vitor, o sentimento é de frustração total, não é? Foi um balde de água fria em todos nós, não é? Mas no início do jornal, o jornal colocou muito bem, isso foi uma manobra do senhor
deputado Arthur Lira, tudo por cálculo político. Veja, esse assunto foi para a pauta da CCJ por uma determinação da deputada Caroline de Tone, uma moça forte, não é? No início de setembro. Então ele poderia, em setembro, ter dito não, isso não vai tramitar na CCJ, vai tramitar em uma comissão especial. Mas como nós estávamos às portas das eleições municipais, todos eles fizeram essa combinação, vamos deixar a CCJ caminhar, depois das eleições nós colocamos tudo abaixo. Então, o Musa comentou muito bem aí a questão das emendas. Isso nada mais é do que uma negociação nas costas dessas pessoas que são verdadeiras vítimas. Eu digo mais do que negociação, negociata. Essa que é a palavra certa. Não é? Então eu como cidadão brasileiro, eu fico revoltado com uma situação dessa. Não é? Pessoas que não cometeram crime algum, isso é provado e comprovado, mas o Supremo Tribunal Federal tomou aquela posição seguindo o ministro Alexandre de Moraes, que todos nós sabemos que é um ditador, é um abusador da Constituição, não é? E todos eles estão ali agregados a Alexandre de Moraes. E o Congresso também, infelizmente. Isso daí, essas vítimas do 8 de janeiro, que assim as consideram, estão sendo mais uma vez vítima. Vítima de quê? De interesse. Qual o interesse agora? Negociar como será a presidência da Câmara. Não é quem vai presidir a Câmara dos Deputados. Vai ser negociado agora como será essa presidência, o que ele pode e o que ele não pode fazer, de acordo com quem? Com o Palácio do Planalto e de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo, Victor, é uma vergonha para a população brasileira. Nós que temos o mínimo de vergonha na cara, ficamos estarrecidos com tudo isso. Eu sou alagoano, né? E lamento, te digo, veja o que o Arthur Lira está fazendo. Por que ele não fez antes? Porque ele tinha interesse nos municípios lá de Alagoas, na votação para eleger os seus candidatos. Se ele se colocasse numa posição contrária ao chamado bolsonarismo, não elegeria. Você entendeu? Então, tudo isso daí eu vejo assim com muita tristeza. Vejo, por exemplo, o presidente do próprio PL dar uma entrevista falando, olha, vamos negociar melhor com o Supremo, talvez reduzir essas penas. Não tem conversa. Não tem conversa de redução. Como que eu não pratiquei um crime, sou condenado a 17 anos, mas vou fazer uma negociação bondosa para reduzir minha pena para 10 anos, para 8 anos? Que conversa é essa? Esse parlamento é uma vergonha. É uma vergonha. Não chega a vergonha que é o Senado Federal, tendo à frente essa figura abominável que é Rodrigo Pacheco, um cidadão menor, só é grande no tamanho, e agora também a Câmara dos Deputados. Por conta de quê? A população brasileira não se iluda, não se engane. Tudo isso aí é negociata. Negociata. O próximo presidente da Câmara dos Deputados virá com o apoio do Palácio do Planalto. Ou seja, isso aí está tudo costurado. Aqui, olha, não adianta vocês fazerem pedido de impeachment, pode ter o crime que tiver, que não vai acontecer nada. É isso que está acontecendo. E aí diz, olha, a direita ganhou a eleição, a extrema-direita, a direita ganhou a eleição, a esquerda realmente perdeu, graças a Deus que esse lixo foi banido pelo eleitorado brasileiro, não é? E aí vem, agora, para ganhar os votos, a direita serve, não é? Agora, para fazer uma pauta que é favorável a essas pessoas da direita, lembre, quase 60 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro. Aí vem o presidente do partido do Bolsonaro dizer, olha, é o nosso candidato em 2026. Conversa fiada, Vitor. Conversa fiada. Essas pessoas estão enganando o Bolsonaro. Estão enganando de que, olha, quando o Valdemar da Costa Neto anunciou que iria colocar uma emenda nesse projeto que já relatado brilhantemente pelo deputado Rodrigo Valadares, lá na CCJ, quando ele disse que ia colocar uma emenda para incluir Bolsonaro, eu conversei com as pessoas próximas e disse, olha, isso não vai passar. Isso daí já é jogada, combinada, para dizer, olha, se for só 8 de janeiro,
tudo bem, mas como colocou o Bolsonaro, aí não vai andar. Entendeu, Vitor e Musa? Essa que é a realidade que nós estamos vivendo, que esses políticos têm que entender que a população não está cega. A população está vendo o que está acontecendo, a atuação maligna do Supremo Tribunal Federal na pessoa do senhor Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade que tem que ser dita e alguns não gostam de ouvir. Mas eu digo, porque eu não sou de partido político nenhum, não devo nada a ninguém, só ao meu Deus e à minha família e aos bons amigos que eu tenho de caminhada, companheiros de caminhada, e vou dizer sempre a verdade, sem medo. Tenho medo nenhum de ministro nenhum, de ninguém. Doutor Sebastião, e vou só aproveitar que o senhor falou então sobre essa sucessão da Câmara para trazer já essa próxima notícia, a gente inclui isso na conversa também, que é o seguinte: o presidente da Câmara anunciou hoje, pela manhã, como falou o doutor Sebastião muito bem, que apoiará o deputado Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, como seu sucessor na eleição de 2025. Em um pronunciamento na residência oficial da presidência da Casa, Lira fez questão de elogiar Antônio Brito e Elmar Nascimento, os outros dois candidatos da disputa, mas disse que Mota mostrou mais capacidade de diálogo. Vamos ver. Estou convicto. Pela minha veemência, é que esse assunto, Musa, do 8 de janeiro, ele me revolta. Eu convivo com essas pessoas, eu vou no presídio, eu fico ali naquele entre um vidro que você fala, a pessoa bota o vidro para ouvir, ou não escuta o que fala direito, porque é um sistema aqui de Brasília. Então, eu sou revoltado com tudo isso que está acontecendo. Então, essas pessoas do 8 de janeiro, infelizmente, serão objeto moeda de troca. Moeda de troca. Aí se fala, olha, é inconstitucional, se aprovar na Câmara, não aprova no Senado, se aprovar no Senado, o Supremo vai tornar inconstitucional. Alguns ministros já disseram, não, quem dá a palavra final aqui é o Supremo, se vale ou não vale, não é? Então, esse Supremo Tribunal Federal é um poder abusador, é um tribunal abusador. Nós temos que preservar a instituição Supremo Tribunal Federal, mas nós temos que denunciar esses ministros abusadores que estão lá exercendo o cargo do momento. Nós perdemos, Vitor, desde 7 de setembro, quase 2 meses da pauta principal, de uma das principais, que é retirar Alexandre de Moraes desse cargo, por tudo que ele já fez. Você viu o que ele fez na eleição de Goiânia agora? Uma eleição disputada, acirrada. 48 horas antes da eleição, ele coloca uma busca e apreensão na casa do deputado Gustavo Gaia, que era o principal fiador da candidatura do PL lá em Goiás. Então, tudo isso é um consórcio. Um consórcio a Oeste, bem diz aí, você, ao Augusto Nunes, Piotto, todos ali, a Caute, todos vocês do Oeste Sem Filtro, falam que nós somos governados por um consórcio do Supremo Tribunal Federal com o Poder Executivo. E agora o Parlamento entrando nessa jogada. É por quê? É por conta das emendas PIX. Emendas PIX não é outra coisa. O Flávio Dino, que é uma pessoa que eu lutei muito para ele não ir para o Supremo, porque não merece. Não tem merecimento para estar lá no 8 de janeiro julgando pessoas quando ele devia ser um dos julgados, na minha opinião. Um dia a história ainda vai mostrar. Não é? Mas ele fez uma coisa boa, que foi dar um freio nessas verbas secretas que são mandadas para os estados. Você vai ver, anota o que eu estou falando. Na próxima semana, honesta ainda, vai ter uma nova reunião lá no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Barroso, com o Flávio Dino, com o Arthur Lira, com o Pacheco, com o AGU, que eu não vou nem citar o nome dessa figura, não é? Para dizer, olha, chegamos a um consenso aqui, como vai ser a liberação das emendas PIX. Aí tudo vai ser resolvido. E o 8 de janeiro, eu estou, digo com toda tranquilidade, eu estou bem pessimista. Não quero desanimar as famílias, nós vamos lutar. Contem com minha luta lá nessa comissão especial, com os parlamentares que eu conheço, né? Mas eu estou bem pessimista de que eles vão... quando Arthur Lira diz, olha, vamos cumprir todos os prazos regimentais, seja, qualquer requerimentozinho será atendido e jogada. Isso não vai ser resolvido neste ano de 2024. E os senhores vão para casa do Natal, eu vou orar a Deus para que os senhores passem mal no Natal, para que os senhores fiquem incomodados cada vez que forem pegar uma taça de champanhe para brindar, que os senhores
tem uma dor na consciência de que, olha, tem pessoas ali presas, famílias sendo mortas de fome, certo? Outros que já morreram dentro da prisão e fora da prisão também, pessoas presas sem processo, mais de 1 ano, sem ter uma denúncia. Os senhores vão levar na consciência tudo isso que está acontecendo. E população brasileira, eu sou uma pessoa de 70 anos de idade, estou completando já, mas eu tenho disposição para lutar. Senhores, contem comigo. E o presidente Bolsonaro, estou dizendo para o senhor aqui de público, nunca conversei com o senhor pessoalmente, de público, o senhor está sendo enganado. Essas pessoas estão dizendo que querem o senhor de candidato em 2026, mentira. No processo da anistia, Musa, não vai ser incluído. E lá no Supremo não vai passar. Por que não vai passar? Porque quem comanda o Supremo é Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele acabou de voltar da Itália. Isso que eu ia perguntar aqui no ponto. Ele acabou de voltar para a Itália, da Itália. Quem tem boquinha vai a Roma, estava em Roma, agora ele acabou de viajar no domingo, ontem, para Londres. Tá? Ele viajou no domingo para Londres. Será que ele voltou? Na Inglaterra, não voltou, não, onde participou do Lead Brazil Conference. É uma salva de palmas. É o evento de brasileiros para falar para brasileiros que moram no Brasil, palestrando em português com brasileiros que moram no Brasil sobre assuntos no Brasil. Não é? Esse evento, e o Lídia de quem? O Lídia do Calcinha, né? Grande Calcinha, e agora é presidido pelo filho dele, né? Pelo Johnny Boy. É? Então ele foi lá para falar no Lead Brazil Conference na manhã de hoje. Que dia é hoje? Terça-feira. Ninguém trabalha na terça? Por que este vagabundo não está trabalhando, batendo ponto? Ele está ganhando do Lead, está ganhando do povo brasileiro. Cadê? E trabalhar que é bom nada, né? E o povo aqui, no rala que rala. O grupo empresarial criado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, foi o responsável por bancar a viagem e a estadia de Pacheco. A assessoria do parlamentar garantiu ainda que ele não fez uso de aeronave da Força Aérea Brasileira e que não usou recursos públicos para custear a viagem. Mentiroso! Acorda pra mim. Mentiroso! Como é que não usou recurso público? Vai descontar do olerite? Hein? Hoje é terça-feira, é dia de trabalhar. Ou é semana facultativa no Senado? Se for também é recurso público. Vão se catar. A Câmara hoje ia ter a sessão da CCJ para votar a questão da anistia. Então, Brasília não virou ponto facultativo ao que parece. Está usando recurso público, sim. Está ganhando dinheiro do povo. O Seminário Internacional reúne autoridades, empresários de junho para cá, já falam umas 10 vezes disso aí. É porque terça passada eu vim aqui e a notícia era que os ministros do Supremo viajaram junto com Arthur Lira e estavam em um evento bancado pelos irmãos Wesley. Isso, no Esfera Brasil. No Esfera Brasil. E agora, uma semana depois, nós temos o presidente do Senado viajando também patrocinado por outro grupo empresarial. O que fica evidente para nós é essa organização de grupos empresariais, né, compondo o governo, porque esses grupos estão compondo. Se eles estão financiando claramente as viagens desses parlamentares e juízes para fora do Brasil, para falar sobre temas que não podem falar aqui, sobre risco de serem escrachados, porque não tem espaço para falar aqui, não é verdade? Imagina ele falar isso em um espaço público. Imagina eles terem esses debates irreais dentro de espaços públicos e, porventura, serem confrontados com a verdade. Isso não pode acontecer aqui. Então, paga-se um valor, vai todo mundo para fora para ficar discutindo temas aqui que
não podem ser discutidos internamente. O que fica muito evidente para nós é que, de alguma maneira, que ainda não sabemos qual é essa maneira, esses empresários têm um interesse muito grande para que determinados políticos que ocupam determinadas posições e determinados juízes estejam nesses eventos. Como, por exemplo, no evento da semana passada, um ministro que estava lá já tinha anulado dívida, tinha dado perdão de dívida para os patrocinadores daquele evento. E esse evento aqui? O que será que está acontecendo por debaixo dos panos que a gente ainda não sabe? Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, o Lourão falou que a sua hora está chegando, hein? Vamos ver. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. O PT morreu ou não nessa eleição municipal? Eis a questão. A Petelândia está muito, mas muito PT da vida com Jair Messias Bolsonaro. Porque ele disse, o PT morreu no pleito de 2024. Caramba! Bolsonaro matou o PT, mas que maldade! Vão dizer que ele é o genocida do Partido dos Trabalhadores? Não, mas não foi ele. Quem teria matado o PT foi o eleitor. Mas fica a pergunta provocativa no ar. O PT morreu de verdade? Morreu mesmo nessa eleição? Talvez não, hein? Vamos prestar atenção. Mas em tretas e brigas internas, eles já estão entrando. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou nada das declarações do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Padilha fez uma brincadeira meio de mau gosto, né? Usando, sim, aquele jeitinho. Eles adoram parábolas futebolísticas, não é isso? Sobre o desempenho do PT nas eleições desse ano. Padilha disse que o PT não foi bem e que Padilha reclamou que o partido ficou na zona de rebaixamento. Será, Padilha? Será que o Padilha está certo? A Gleisi acha que não. Segundo ela, em vez de fazer graça ofendendo a legenda, o Padilha deveria focar nas articulações políticas do governo, da sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a tais resultados que ele agora está reclamando. O PT fez 252 prefeituras, ficou atrás. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Com isso, o petista fica elegível para 2026. A decisão de Gilmar estende os efeitos da suspeição de Moro, hoje senador, aos processos que envolvem José Dirceu. Em maio, a segunda turma do STF já havia extinguido uma pena de 8 anos e 10 meses imposta pela Justiça Federal do Paraná a José Dirceu em processo que envolvia uma condenação por propinas recebidas entre 2009 e 2012 para ajudar em contratos com a Petrobras. Senhores. Agora, não podemos dizer ainda que José Dirceu é ex-condenado. Este ponto da análise ninguém faz, porque ele foi condenado no Mensalão. No Mensalão, a Dilma fez lá o indulto natalino. Bate o sino pequenino. Aí que ela fala assim, presos com tanto tempo de condenação, com cabelo grisalho, com tanto centímetro de piroca, etc. e tal. Aí todo mundo vai lá, olha, quem confere os critérios, fala, fui contemplado. Ele foi contemplado e saiu. Saiu. O que isso significa? Que ele foi descondenado? Não. Ele continuou com a condenação. Ele é um condenado. Ele só foi perdoado da pena.
da prisão, da penalidade. Como a pena lhe foi perdoada, já passou o prazo da ineligibilidade dessa do mensalão. Agora, os processos da Lava Jato que vieram depois, nessa onda desgraçada iniciada pelo ministro Tofodídio, amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, de muitas amizades, né? Ele pode até pedir para o Roberto Carlos cantar. Eu quero ter 1 milhão dos amigos. Não, é 1 milhão de amigos e bem mais. Não é? Assim é música? É a trilha sonora dele. Eu achei que era 1 milhão dos amigos, né? É 1 milhão de amigos. Aí começou, foi o efeito cascata, né? Por quê? Porque não foi cumprido o devido processo legal. Pessoalmente, vou deixar aqui a minha opinião como um estudante, como um acadêmico, como um professor de direito. Processualmente, todas as condenações da Lava Jato maculadas por alguma nulidade têm mesmo que ser anuladas. Tem. Mas para que isso seja direito e para que isso seja justo, todas as condenações de todos os processos brasileiros, em especial os do 8 de janeiro, porque todos eles, sem exceção de nenhum, todos eles também têm vícios processuais desde a investigação. O relatório é nulo porque não contemplou todas as provas e não respeitou a cadeia de custódia. Portanto, a denúncia com base num relatório nulo é nula, a aceitação da denúncia nula, porque a investigação, o relatório foi nulo, é também nula, a ação é nula e a condenação é nula. Logo, se o STF não anular tudo o que já foi condenado e não liberar todos que ainda estão presos preventivamente ou em liberdade provisória, não é justa essa decisão do José Dirceu, não é justa a decisão dos irmãos Wesley, não é justa a decisão do Novo Honor. Mas aí é o seguinte, a decisão do Dirceu, do Novo Honor, etc. e tal, são decisões dadas por outros juízes. As decisões do 8 de janeiro são decisões dadas por eles. Ou seja, todos os juízes não podem praticar nulidades, só eles. Portanto, é mais um sinal de que isso aqui é uma ditadura do judiciário, que o Supremo está sequestrado, porque esta é a mensagem que fica. Nós podemos barbarizar na nulidade, no abuso. Os outros não. Em 2015, no dia 19 de setembro de 2015, o ministro Gilmar Mendes diz: o PT instalou uma cleptocracia no país. Tá? Palavras do ministro, ele afirmou que o PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, interrompido pela Operação Lava Jato. Que o tanto de dinheiro que o PT desviou, ele teria dinheiro até 2038 para se manter no poder. E o magistrado mostrou que foi instalado no país uma cleptocracia, que, para quem ainda não sabe, significa um governo de corruptos, de ladrões, né? E o partido consegue captar recursos na faixa dos bilhões de reais por contratos com a Petrobras e passa a ser o defensor do fim do financiamento privado de campanha, etc, etc, etc. O que mudou, ministro? Fica a minha pergunta. O que mudou do dia 19 de setembro de 2015 para agora? Aquilo que o senhor verificou anteriormente... Eu nunca te... Não, já... Tá, pergunta retórica, vai. Aquilo que o senhor verificou anteriormente não existe mais? O senhor estava equivocado? Os bilhões de reais desviados da Petrobras pelo PT e os seus dirigentes como um projeto de se eternizar no poder, ou seja, transformar o Brasil em uma ditadura, que no caso acho que vocês interromperam. Cada segundo para aquelas pessoas que estão presas no meio termo injustamente é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos. Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio a algum modo? Não tem condicional nenhuma.
tem certos acordos, também não vou enganar você, o que a gente faz é o tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora, tá certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho com toda certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. O senhor comentou, presidente, em São Paulo esses dias, que o nome do senhor é o nome para uma eleição lá em 26. Ricardo Nunes, no domingo, no discurso de vitória, disse que o nome do governador de São Paulo é o nome do presente e do futuro. Está fazendo um aceno como candidato lá em 26. O senhor entende que, em caso o senhor inelegível, ele seria o nome? Hoje eu conversei com ele rapidamente e tem um vídeo mais recente, depois desse, ele dizendo que o candidato para 26 é o Jair Bolsonaro. Presidente, o PL vai se afastar do protagonismo do PL da anistia? A relatoria deve mudar? Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse essa iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes. O presidente, por favor, presidente. O apoio ao Hugo Mota está condicionado ao PL? Não tem condição. Nós somos 95 deputados na Câmara. Se fosse 257, tudo bem. A gente nem condicionaria nada. Faria. Não faríamos. Não temos uma grande bancada, mas não temos maioria para decidir. Presidente, se aprova o PL da anistia, o senhor é candidato a 26? Não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da elegibilidade do que a liberdade das pessoas. Mas isso está na mesa de negociação, vocês conversa, né? Poxa, na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo, vou casar, a gente conversa, vai ter filho, não vai ter filho, vai morar onde, o que você tem, o que você não tem. Qual foi a resposta que o senhor teve? Num namoro você tem quase tudo sim, tá? Ou não é? Ou você namorou diferente de mim? Então tá indo bem. Presidente, o senhor continuando inelegível. Presidente. Eu continuando? Não tem que ser. Mas vamos lá, politicamente, não. Quem é o nome do você, essa condicionante ser uma conjunção, né? Por enquanto não está no meu vocabulário aqui. Mas é o que está aí. Tudo bem, vai ver lá na frente. Nós podemos passar por aqui, decisão do Supremo. Não transitou em julgado ainda, não? Não transitou em julgado. Eu posso requerer minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é o TSE. Tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo. O mentor de tudo o que há de errado no Brasil. Não só no tocante à corrupção, mas é Zé Dirceu. E ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Isso aí, pessoal. O que vemos chega a ser horripilante as notícias que a gente vê todos os dias. Todos os dias temos noticiados, vemos notícias falando que alguém teve perdão, alguma condenação foi cancelada de pessoas relacionadas, ligadas ao governo. Tudo por interesse do governo. Enquanto isso, o ex-presidente Jair está inelegível e ainda mais pessoas inocentes que estão sendo réu de um crime que elas não cometeram. Exemplo, a Débora, que está presa porque escreveu na estátua. Então, pessoas que cometeram crimes que foram condenadas a 30 anos ou mais, estão recebendo aí, estão sendo libertas. Agora, José Dirceu pode se candidatar, pode ser um possível candidato em 2026 a deputado, e o ex-presidente continua inelegível. Sim, cada dia é uma notícia que traz insatisfação, porque somente pessoas ligadas ao governo têm tantos benefícios, e essas pessoas do 8 de janeiro estão lá presas como se elas tivessem cometido um crime absurdo. É absurdo.
tudo isso. E aí, sempre que tem alguma coletiva de imprensa com o ex-presidente Bolsonaro, o que a gente vê são jornalistas sempre tentando causar, trazer desconforto, trazer falas de pessoas ligadas a eles para trazer realmente um desconforto. Enquanto ele causar desconforto e mudar o contexto da história. E como ele fala, prioridade seria as pessoas envolvidas ao 8 de janeiro, que em relação a ele ficar elegível, não importa. O que importa para ele são o perdão às pessoas, a anistia para as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, né? Que estão lá presas como se tivesse cometido um crime gravíssimo, e as pessoas que cometeram crimes, que foram condenadas, estão tendo perdão, estão tirando as condenações, removendo as condenações. Foi um dia bastante agitado no Congresso. Tivemos aí várias pessoas que se manifestaram contra. O senador Cleitinho se manifestou contra tudo isso que vem acontecendo. Tivemos também o deputado Ricardo Salles, que demonstrou também a sua insatisfação. Falou que o governo que era do amor, o que vemos hoje é ódio, ressentimento, perseguição e vingança. Qual que é a opinião de vocês? Deixa a opinião de vocês nos comentários. José Disseu é liberto, outras pessoas ligadas ao governo. Temos essa notícia. STF condena mais 14 pessoas envolvidas no 8 de janeiro, sendo 12 destas as que não aceitaram o acordo com a PGR. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça foram contra as condenações. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Tchau.